Boa noite, de 18 horas e 40 minutos do dia 7 de fevereiro de 2023, abrindo mais uma live, a de número 196, hoje com aquela situação. E aí, 60, que fazer? Vou contar para vocês um pouco da minha vida, claro, né? E vocês vão poder, assim que o telefone, eu conseguir desligar esse telefone, a gente continua, porque realmente eu estou fazendo live, as pessoas ligam na hora da live, mas tudo bem, isso é normal. Lembrando que nós estamos com um apoio especialíssimo do prefeito João Bocalon, que anunciou 15% para todos os servidores da educação, fez o pessoal muito feliz, né? Graças a Deus, o pessoal da educação do município está muito legal, e aí já está, essa semana já está preparando a rematrícula, tem data marcada para começar o ano letivo, se não me engano dia 7 de março, ou é 20 de março, quer dizer, tudo tranquilo pelo rumo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, né? Hoje, os vereadores começaram a se reunir para discutir quem são os presidentes das comissões, de Constituição e Justiça, e todas as comissões lá na Câmara Municipal, né? Depois de feita a eleição da mesa diretora, agora é hora de colocar as pedras para se movimentarem nos locais. Então, como a gente sempre diz, o dia hoje, a hora é agora, o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, não é isso? Porque sabe que você pode não haver amanhã. Eu dei uma chegada aqui fora, tá um tempo de chuva, que se cair a metade do que está lá em cima, eu acho que alaga o palácio, mas estou brincando, tá? Mas é época de chuva mesmo, chuva é bênção, e águas são bênçãos, a gente não pode dizer nada. Também, aquele abraço especial para o meu amigo Guié, Antônio José dos Santos, o maior produtor de açafrão do estado do Acre, fornecendo para o Araújo do Tangará, o Araújo do Aviário e o Araújo das Horas, para a gente saber que eu sei disso, e quem faz a entrega do açafrão sou eu, com certeza, né? E é um açafrão cultivado com o maior carinho, totalmente orgânico, e ainda tem, acima de tudo, a pimenta aquela pimenta gourmet, em venda nas melhores casas da cidade, e também lá no Quinari, lá no quiosque do nosso amigo japonês, ele vende a pimenta tem de R$15 até R$100, que é o litrão, né, que é pimenta para todos os gostos. Se você quiser uma pimenta misturada, tudo bem. Se você quiser uma pimenta gourmet, se você quiser só malagueta, ele também faz, tá bom? 992422286, fala com meu amigo Guié. E ontem a gente fez uma live muito legal, que eu gostei bastante. Nós fomos lá na usina de comunicação e arte João Donato, e lá nós encontramos a Simone, grande amiga das antigas, e toda a sua prole de gatinhos estão lá também para adoção, todos são vacinados e tal. Se você quiser um gatinho, você vai na usina de arte que ela tem um para você. E também visitei o grande barracão, né? Eu me senti como se estivesse entrando naqueles barracões das grandes escolas da Sapucaí, porque a gente tinha o Darcy Seres, o Luiz Carlos e o Ulisses, e mais 10 pessoas que estão confeccionando mais de 250 peças que vão ser peças que vão decorar o nosso Carnaval da Arena da Floresta, Carnaval da Família, que está sendo feito entre uma parceria entre governo do estado e prefeitura. Tudo está sendo feito de forma organizada. Até amanhã você pode fazer inscrição lá no antigo Pinheiro Palace Hotel, se você quiser participar como ambulante, como vendedor, você vai lá, se cadastra, e é feito um sorteio, o pessoal da comunidade também vai estar participando. Então tem todas as características que você, nesse carnaval, conseguir aí descolar uma graninha extra, tudo muito bem organizado, tudo bem tranquilo pela Secretaria de Empreendedorismo e Turismo, Ciência e Tecnologia do Estado do Acre. Na frente o secretário Assur, né? Meu amigo Julinho também, e meu amigo Márcio Pereira, filho do grande Luiz Pereira, lá de Plácido de Castro. Pois é, mas guardadas as devidas proporções, nós havíamos falado que nós iríamos comentar um pouco, né? E agora 60, o que fazer? Graças a Deus, o Papai do Céu está colocando na nossa frente alguns desafios que nós vamos, se Deus quiser, assim começar a enfrentá-los. Deixa eu ver quem está tirando com a gente aqui. Carla Ribeiro, beijo no coração, aquele abraço também. G. Oliveira, boa noite. Boa noite, G. Oliveira. Olha a chuva que vai cair, não é fácil não, hein? Então o que é que acontece? A gente vai tentar falar um pouco mais, né? E agora 60, o que fazer? Com 50 anos eu me preparei, né? E entrar no status de Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque. E a minha família à época esqueceu.
Então, meus 50 praticamente. Eliana Santos, aquele abraço, um beijo no coração. O pessoal esqueceu meu aniversário de 50 anos. Então, eu fiquei em casa esperando todo aquele aparato e nada. No sábado, foi na segunda, meu filho me chega, o Luiz Henrique, com a pizza, a minha netinha no braço, que é a Sofia, e 2 Coca-Colas. Foi quando o pessoal fizeram. Já no meu aniversário de 51 anos, eu estava em outro relacionamento e fizeram o aniversário para mim. Fizeram 51 anos, uma boa ideia. Teve bolo de cachaça, teve garrafinha de cachaça, foi um aniversário chocante. No meus 54 anos, eu estava com uma outra pessoa, também fizeram aniversário super massa, a temática foi o Flamengo. Então, tipo assim, eu tenho algumas experiências que foram bem agradáveis em termos de aniversário. Tem algumas que, né, agora 60. Qual é quais seriam os meus ídolos de 60? Paulo Coelho, Pablo Milanês, Mercedes Sosa. Estou muito internacional, né? Mas não, eu estou recebendo esse martelo dos 60 anos com bastante tranquilidade, né? Tendo que administrar algumas situações, mas estou tirando de letra. Né? Minha fluoxetina está surtindo bastante efeito depois que eu comecei a fazer o uso dessa medicação. Eu fiquei bem mais light. Coisas que eu quebrava, hoje em dia eu já consigo olhar o lado positivo de tudo. Até numa topada você vai para frente, né? Mas vamos falar da minha história. Pois é, como que eu vim parar no Acre, né? Me casei em Fortaleza com 17 anos e meio. Para me casar, meu pai teve que assinar, porque a minha esposa já era de maior. Não vou dizer a idade que ela tinha, mas ela tinha alguns anos à minha frente. E nós devemos vir para o Acre. Só que o interessante é que na época eu era mormon. E os mormons me queriam que eu fizesse a missão, que é você sai por 2 anos, né, na religião mormon, você vai para um outro país ou vai para um outro estado, fazer a pregação e fica 2 anos. Minha mãe não assinou para mim ir. Então eu não fiz missão nos mormons, mas fiz uma missão aqui para o Acre. Né? E a dona Socorro, que era minha esposa, minha primeira esposa, a gente chegou um dia, a gente na praça, ali em frente ao Clube do América, lá em Fortaleza, ali na avenida, Agunhambi, Dom Manuel, aliás, e aí ela chegou para mim e falou que estava grávida. E eu disse, beleza, cara, vamos embora pro Acre. Eu digo, vamos, né? Arrumei minhas coisas todas e vim embora pro Acre. Não me arrependo de jeito nenhum. Depois de 42 anos do Acre, sou muito feliz aqui. Tive mais alguns outros filhos, tive mais alguns outros relacionamentos, mas continuei sendo fiel ao Acre. Hoje em dia, eu sou um cearano ou um acriense. Tenho filhos acrianos, tenho negócios aqui no Acre, trabalho para o governo do estado do Acre com muita felicidade. O estado que me abriu as portas, me deu condição de... Um dia desse me chamar de turista. Eu disse, poxa, turista é aquele que vem, usufrui do Acre e depois vai embora, leva todas as coisas. Eu fiquei aqui, as minhas raízes estão aqui. E são raízes bem fincadas mesmo eu conheço todos os municípios do Acre, inclusive agora, por conta desse novo desafio que nós vamos enfrentar, nós vamos tirar de letra, se Deus quiser, com o apoio de algumas pessoas aí, nós vamos visitar todos os municípios do Acre, levantando o potencial turístico de cada um, e vocês vão poder acompanhar pelo Profissão Perigo as belezas naturais de cada município. O título do projeto chama-se O Acre, que o acreano não conhece, mas vai conhecer a partir de agora. Tá? Inclusive, eu escrevi até um texto aqui, assim, mais ou menos, o Acre que o acreano não conhece, mas vai conhecer agora. De Assis Brasil a Manso Lima, sempre uma história de superação de um povo que lutou para ser brasileiro. Tá? Esse vai ser o mote da nossa, começando por Assis Brasil e de todos os municípios do Acre, ok? Aguardem que vocês vão ter uma edição do Profissão Perigo aí no seu município, nos 22 municípios. Baixo Acre, Alto Acre, Itaraucaivira, Purus, Juruá, que eu conheço com o fundo do meu coração. Pois é, aí meu pai foi assinar para me casar, o Atila nasceu, né? E aí a gente veio. Minha primeira viagem de avião, né? A Socorro, né? Que eu viajei de avião várias vezes. Eu, aquele meninozinho pequenininho, né? Entrei num avião imenso, 12 cadeiras, um turbo, sei lá, foi um mal barato. Chegamos em Manaus, a gente chegou meia-noite, a gente ia sair 6 horas da manhã. E eu não tinha onde a gente ficar em sala VIP, nem nada. Aí eu puxei uma gaveta daquela, fiz um colchonete, botei o Atila para dormir lá, e de vez em quando a mulher fazia pim, pam, atenção, senhores, para ele, e dava um pulo. Então foi uma coisa muito traumática, porque eu saí de um avião daquele de 12 cadeiras e entrei naquele avião de 4, para vir aqueles boingzinhos para ir para cá. Mas aí, chegamos aqui no Acre, recepcionado pela mãe dela,
A mãe dela era Pingo, da Vara de Família, muita gente conhece, e o pai dela era ponta esquerda da Independência, o Gilito. Fomos muito bem recebidos e tal, direitinho. E aí chegamos, fomos na casa da Maria José, a mãe dela, um tempo. E aí eu comecei a trabalhar no Bradesco. E meu pai, antes de eu vir embora para cá, meu pai dizia assim: meu filho, tira seu ficha corrida. A ficha corrida, né? Tá. Eu digo: não, não vou tirar. Mas quando eu fui para as primeiras propostas de emprego que eu fiz aqui, foi a primeira coisa que eles me cobraram, exatamente para saber de onde é que vinha, né? Que na década de 80, vir para o Acre, você dizer que estava fugido de vir para o Acre. Não tinha nada a ver, eu vinha impulsionado por um grande amor, por uma grande paixão. Meu primeiro filho, quer dizer, 17 anos e meio, você se torna uma pessoa super melhor quando seu filho nasce, né? Quando o seu filho nasce, você fica a sua geração por mais 50 anos. Agora, 5 meses atrás, nasceu meu neto, o Ravi. Imagina, daqui a 30, 40 anos, se não estiver mais aqui, o Ravi: você é o neto do Brau, eu conheci seu avô. Quer dizer, bem, sempre com referências boas, né? E aí a gente veio para cá e chegamos aqui. A Socorro era formada em administração de empresas, notas excelentes formadas pela Unifor. E eu só tinha um segundo grau e tinha algumas atividades. Então chegamos aqui e na época era o SEAG, não era o Sebrae. E aí o Gildo César ofereceu para ela um emprego de gerente do SEAG Cruzeiro do Sul. Aí você imagina, com 15 dias aqui, ela vai para Cruzeiro do Sul assumir e eu fiquei aqui. Agora tu imagina, não conhecia ninguém na cidade, na época não tinha a metade da expertise que eu tinha, que era praticamente um adolescente, né, assim, sem conhecer nada, saudade da esposa. A esposa foi para Cruzeiro do Sul, fiquei 15 dias aqui, mas eu consegui emprego no Bradesco. E teve uma treta, depois eu conto para vocês o que aconteceu. E aí com 20 dias eu consegui uma transferência daqui para o Bradesco, para Cruzeiro do Sul. Ou seja, eu saí daqui trocado por uma menina. A Sueli queria vir para Rio Branco, eu queria ir para Cruzeiro. Então a gente fez uma troca, coisa praticamente inédita, com 15 dias de serviço no Bradesco. Trabalhei no Bradesco, lá no Subcentro, lá no Cruzeiro do Sul. Trabalhei com o seu Eliseu, que era o gerente, o Pontaria, que era o nosso irmão do Santiago, e o Edmar, que tinha um cabelo preto com uma mecha branca aqui. Esses são os meus chefes. Quando eu cheguei lá no Rio do Sul, encontrei com o Lenaldo, com a Sueli, com a Carlinha, com um monte de gente de boa. Só que eu me deparei com a realidade. Cruzeiro do Sul, na década de 80, a energia era cortada por volta das 8 horas da noite. Energia de motor. Então, 8 horas da noite eles cortavam e a cidade ficava às escuras. Para quem vem da cidade como Fortaleza, que é 24 horas ligada, eu tive que comprar um grupo gerador para mim. Então eu ficava observando através da AmazonSat, que naquela época os comerciais não vinham direto. Eles eram gerados na madrugada pela Embratel. Cada televisão tinha seu centro de gravação. A gente gravava os VTs para colocar durante o intervalo. Era uma mão de obra da porra. Então eu comprei um grupo gerador e ficava à noite só com a minha luzinha da minha casa acesa e tal, para poder me adaptar. Agora você imagina, uma cidade em que o pessoal de meio-dia às 2 todo mundo dorme. É a sesta. Então não tem táxi na cidade. O banco fechava porque não tinha cliente. O pessoal almoçava e ficava dormindo pelas tabelas. Quer dizer, lá vai eu me adaptar à segunda coisa. E foi engraçado porque eu pensei em me adaptei muito bem, porque dormir era comigo. Só que o problema era que quando eu não conseguia dormir, eu ficava muito irritado no segundo turno. Então eu tive que acabar com essa história de querer dormir depois do almoço. Aí fizemos amizades, ela colocou o Cruzeiro do Sul, e nós instituímos em Cruzeiro do Sul o primeiro time de vôlei feminino, vôlei do INCRA. Nosso amigo Valdez, na época, eu ainda me lembro disso, nós tínhamos um time de vôlei do INCRA, que era a Socorro, minha esposa, tinha a Neire, a Cláudia Cabral, tinha a Terezinha, tinha a Dione, tinha a Carlinha e a Ivânia Magalhães, que é a irmã da Isanelda, que é da Secretaria de Saúde, entendeu? Então a gente viajou vários municípios, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Manso Lima, né? E Tarauacá era engraçado, porque o time de Tarauacá sempre ganhava do time de Cruzeiro. E nessa vez, quando a gente foi jogar lá, eles compraram um troféu de quase 1,5 metro de altura. E nós ganhamos de 3-1, depois de 10 anos. A gente levou técnicas novas de voleibol, né, para lá. Então foi uma confusão, né? Fomos apedrejados lá, todo mundo disse lá, carro aberto no troféu. Para trazer o troféu da van, a gente teve que dividir o troféu em 3. A gente encerrou e quando chegou aqui, a gente teve que colar o troféu. Então foi em Cruzeiro do Sul, foi uma coisa super bacana. E aí eu conheci o Og Garcia Negrão na época, ele era sub do Jacó, e aí a gente se aproximou da Fundação Cultural, e teve a TV Aldeia depois, e aí eu comecei a desenvolver minhas atividades, né? Cruzeiro do Sul foi um aprendizado muito bom, ficamos praticamente 4 anos lá,
nos integramos na primeira sociedade, e eu vim primeiro para a TV Aldeia em 1986 e ela veio depois. Só que aí a gente começou a ter alguns problemas, fomos embora para Fortaleza. Nós temos alguns problemas aqui. Foi na época que nasceu a Jade. A Jade nasceu em 88, o Átila nasceu em 83, 81, por aí, não sou lembrado. Sei que nessa brincadeira a gente tentou, mas o problema não era a cidade, o problema era nós. Chegamos em Fortaleza e tivemos os mesmos problemas. Essas questões aí, a diferença de idade. O que a Socorro descontava de salário, de imposto, era o que eu ganhava. Então havia uma diferença muito grande. Só que isso nunca me decepcionou, nunca me deixou assim triste, porque eu ficava orgulhoso. Tinha lugares que eu devia que eu nem sabia. Só que a minha turma de amigos na Cruzeiro do Sul, todos eram já senhores de idade, né? O Badi, outras pessoas e eles iam para beber, né? E a conversa deles não era compatível com a minha. Então eu jogava uma cerveja, jogava uma sinuquinha, tomava uma serpinha, aquela cervejinha serpinha, né? E ficava por isso, dava minhas aulas de educação física e tal. Trabalhei na Rádio Nacional com o seu Amaro, comecei a apresentar o Nacional dos Esportes. Aí foi quando eu conheci a turma do Mariano Maciel, conheci a Janete Ponce, conheci o Laurêncio Cunha, o Júlio César, o Vandervan Salles, que é irmão do deputado Wagner Salles da época. Então foi bem legal, conheci o Deda, o Zé Wagner Dante de Amorim, que é o prefeito de Porto Walter. Então foi uma passagem muito bacana, a gente evoluiu bastante. E quando nós viemos para Rio Branco foi uma outra perspectiva de vida. Pena que o relacionamento não deu certo, a gente se separou. E aí depois eu tive alguns outros relacionamentos e tal. E estou hoje, graças a Deus, pleno, com os meus filhos, com os meus netos, tentando ser uma pessoa melhor. E esses 60 anos ele me traz uma filosofia de vida muito boa, porque a gente aprende, depois de um determinado tempo, que o sol queima se você ficar exposto durante muito tempo. Você já deve ter ouvido isso no poema do William Shakespeare. Não importa em quantos pedaços o seu coração seja partido, o mundo não para que você o conserte. Também de William Shakespeare. Quando você está com raiva, você tem direito de estar com raiva, mas você não tem direito de ser cruel. Então a gente começa a analisar o lado bom das pessoas, entendeu? Até a minha mãe dizia que o sândalo, Helena Félix. Então, para você ver, dizem que o sândalo, aquela árvore que perfuma o machado que o corta. Não vou dizer que eu seja sândalo, mas ele que está assistindo. Então veja bem, muito obrigado, beijo no coração de vocês. Então veja bem, não é que a gente queira ser melhor do que qualquer pessoa, mas todo mundo tem o seu lado bom e todo mundo tem o seu lado ruim. Todos nós temos 90% de índole boa e 10% de índole má. Eu tenho certeza que quem está me ouvindo aí, você já deve ter tido vontade de matar alguém. Só que o seu lado bom deu aquela calmada. Tem gente que é 90% ruim, 10% bom. Esses aí são as pessoas que a gente conhece. Mas o mais interessante disso tudo é você fazer o bem para as pessoas. Meu pai dizia que quem quer multiplicar tem que dividir. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a atrair pessoas boas para o nosso lado. Pessoas que têm aquela aura azul, aura cor-de-rosa, aura vermelha, são auras bem interessantes, né? E aquelas pessoas que têm a aura cinza, a aura escura, começam a ficar incomodado com a tua luminosidade, porque para essas pessoas interessam as sombras. Então começam a ter as invejas, a maledicência, a fofoca, que é uma coisa que detona todo mundo, e começa a haver também um tal de um preconceito. Como a própria palavra diz, preconceito. Um conceito antecipado de uma coisa que você não conhece. Uma vez o cidadão chegou para mim e disse, você é isso, aquilo outro, aquilo lá. E eu só, terminou não. Na terceira vez que eu perguntei se tinha terminado, ele disse que tinha terminado. Eu disse, olha meu amigo, infelizmente aconteceu isso, aconteceu isso, e eu acho que você deveria conversar comigo para você poder entrar em sintonia com as coisas que eu falo. Porque, tipo assim, é muito fácil você criticar a pessoa por não fazer. Mas tem pessoas que não fazem e não quer que ninguém faça. E quando você faz, as pessoas se incomodam com isso. É aquela pessoa que tudo que você tem é melhor, ela tem melhor do que na sua casa.
Se você faz um gramado, ela faz um gramado, porque o gramado dela é melhor do que o seu. Isso é muito ruim, mas você é obrigado a conviver com esse tipo de pessoa. A gente não pode escolher quem gostar, quem deixar de gostar. Deus coloca na vida da gente pessoas fantásticas que às vezes passam pouco tempo da nossa vida, mas causam uma evolução imensa, né? E tem pessoas que você convive a vida inteira e você não consegue. Às vezes eu fico triste que eu passo 10, 15, 20 anos sem ver um amigo, quando eu vejo ele estar do mesmo jeito que ele era. Não evoluiu em nada, quer dizer, não construiu nada, ficou simplesmente estagnado no tempo. E aí, Santos, aquele abraço, meu irmão. Parabéns para você, espero boa recuperação para a sua pessoa. Pois é, então tipo assim, tem pessoas que de repente te fazem bem só em você ligar a pessoa, você fala com a pessoa, fica interessantíssimo. Agora, vocês já perceberam que tem alguns amigos que dizem para você: oi, vamos tomar uma, não posso que eu estou doente, tá bom, tchau. Mas talvez 10% das pessoas que liga: oi, tudo bem? Pô, tu tá ruim, o que tu tá precisando? Peraí que eu vou na tua casa. Talvez 10% das pessoas vão na sua casa ver o que você precisa, né? Tem aquele tipo de pessoa também que eles são muito legais, mas eles são chamados vampiros espirituais. Ele chega na tua vida e você sente o peso, entendeu? Quando ele chega, você fica assim, inebriado, porque é uma pessoa que não lhe faz bem. E a gente tem que aprender a identificar isso e poder se afastar. Algumas vezes, quando as pessoas saem da nossa vida, a gente diz: oh meu Deus, por que você não saiu? Às vezes é um desapego. É necessário que essas pessoas saiam da sua vida. E você sabe uma coisa interessante? Quem vai te ferir, quem vai te magoar, é exatamente as pessoas que te conhecem. Porque quem não conhece a sua personalidade, professor Posso no Perigo, a live de número 196, só confirmando, a live de número 196. E é uma live pessoal, estou falando sobre, e aí, agora 60, é o que fazer. Então a gente sempre procura chegar perto dos bons, mas infelizmente as pessoas tramam, as pessoas escamoteiam, as pessoas vêm para a sua vida com pele em lobo de cordeiro, e depois, você quer descobrir se é pele em lobo de cordeiro? Quer descobrir? É só você ver. O lobo vai abanar o rabo, o cordeiro não vai, então você já detecta daí. Claro que eu estou brincando, né? Recentemente a gente teve um episódio aí envolvendo a questão profissional, né? Que a gente se deparou com realidades assim incríveis, né? Você imagina do cara chegar aos 60 anos e ouvir que você não tem consciência social. Você ouvir que você é fragilmente instável, e você ouvir que você cometeu injúria racial, e o que é pior de tudo, que você tem que ouvir isso e ficar calado. Mas não ficar calado, porque eu tenho uma premissa que diz que o mal pelo próprio mal se destrói. Quando você faz uma coisa hoje, você pensa que se deu bem. Quando o mundo é cíclico, lá na frente você vai ter a volta. Às vezes, meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Dá uma lembradinha do que você fez. Porque quando você está num problema, você tem a fiel capacidade de achar o problema e você arranjar culpados, que normalmente não é você. Quando você encara para ele, não, isso aí não tive nada a ver com isso. Mas só que se você voltar a fita um pouquinho, lá atrás você falou uma coisa que outra pessoa falou para outra pessoa, que outra pessoa falou para outra pessoa, que a pessoa falou para outra pessoa. Quer dizer, você lembra de quando a gente brincava de telefone sem fio e no ouvido do outro aqui saia frango de caçarolinha, ali aparecia espingarda de caçarolinha. As aventuras do Frei Damião, era o carro, o freio não tinha o caminhão estava sem freio. Então tem muito cuidado com o que você fala. Eu falo muito, claro, mas é porque eu já ouvi muito. Só que hoje eu dou aquela pensada, né? Porque quem trabalha com rádio tem que ter um raciocínio rápido. Não vou ser nem repórter. Eu não tenho palavras para traduzir o que eu estou sentindo. Porra, então o repórter não tem palavras, está na profissão errada, né? Mas a gente se depara com tudo isso. O importante é você fazer o bem, você amar as pessoas como Deus o amou, você não usar as pessoas como escada para subir nas costas de ninguém, porque eu tenho uma teoria que é muito interessante. Para mim, claro, vocês podem concordar ou não. É a teoria do fundo do poço. Umas vezes me disseram assim: Bravo, você já esteve no fundo do poço? Eu disse: Antônio Souza, beijo no coração, muita saudade, tudo tranquilo? Beleza? Ô, trem bom! Pois é, voltando aqui ao assunto.
Ai, 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 meu Deus do céu. Pois é, fundo do poço, né? Então veja bem, algumas vezes eu fui ao fundo do poço. Você também pode ter ido. Só que existe uma grande diferença entre você bater no fundo do poço e você subir. Eu costumo dizer que embaixo do meu fundo do meu poço tem uma cama elástica. Eu bato e subo. E na minha subida eu vou vendo várias pessoas que me jogaram no poço descendo. Mas eu tenho certeza que no fundo do poço delas, Alexandre Fonseca, grande guerreiro, beijo no teu coração, cara, gente boa, o nosso coordenador aqui do Caxinauá. Pois é, meu companheiro, você está nessa live aí, uma live de coração. Eu estou usando um pouco do estilo Fonseca de ser. Ele tem um programa super massa na FM 93, todos os domingos de 17 às 19 horas. Sucesso absoluto. Eu participei do ano passado, várias pessoas têm entrevista, já levou o professor Minoro Quimpara, presidente da FEM, muito movimentado, o operador de áudio dele é excelente, não deixa nenhum buraco, participação do ouvinte é muito, muito legal mesmo. E ele distribui também radiolas, né? Mas como eu estava falando, embaixo do fundo do meu posto tem uma cama elástica. Eu bato e subo. Só que tem pessoas que chegam com tanta força que passam do fundo do poço. Aí não tem mais volta. Como não tem mais volta? Vocês lembram daquele rapaz, pai me dá R$1? Eu fui pesquisar um pouco da vida dele. Aquele rapaz já foi chefe de cozinha de um desses hotéis aqui. E ali foi desilusão amorosa, se juntou com droga. Hoje o pai real é uma coisa folclórica da nossa cidade. Talvez 80% da população já tenha recebido aquela, pai me dá R$1, né? E não é para ser assim. Mas falar cura dores emocionais. Você tem que ter uma pessoa para você conversar. Seu pai, sua mãe é difícil hoje em dia. Hoje em dia nós temos hábitos que na minha época eram coisas difíceis. Na minha família, almoço de domingo era sagrado. Pai, a mãe, os filhos estavam lá. Café da manhã era sagrado. Hoje, devido aos hábitos de trabalho e a própria vivência que nós temos nos dias de hoje, hoje em dia as pessoas já fazem um café da manhã nos locais de trabalho. Você passa na FEM, tem 8 salas, cada sala está todo o pessoal reunido, cada um leva um leite, um requeijão, um pãozinho e faz o café da manhã junto. Como o expediente é até às 14 horas, o almoço também já foi para o espaço. E jantar, muito difícil. Hoje, cada casa que você visita tem pelo menos 3, 4 televisões. Uma televisão em cada cômodo da casa. Um Wi-Fi. Então, hoje em dia, aquela conversa de porta aquelas conversas daquelas donas de casa, aquelas cadeiras na varanda, no final da tarde para conversar, não existe mais. Eu só vi isso no município de Piranhas, quando eu fui para Fortaleza de moto, e eu achei muito interessante. Então falta esse... Teve uma época na minha vida que eu estava com 20 turmas, então eu saía de casa de manhã, meu filho estava dormindo. Quando eu voltava, meu filho também estava dormindo. Então, de repente, ele ia me chamar de tio, entendeu? Porque é terrível isso aí. Mas tudo bem, então vamos fazer o seguinte, eu vou abrir um outro espaço para falar mais das minhas relações profissionais, como eu cheguei no jornalismo, através da TV Aldeia, como eu cheguei na Rádio Nacional, lá em Cruzeiro do Sul, e como eu cheguei a ser professor. Professor, se eu não fosse professor, eu seria professor. Porque eu tenho um apego muito grande na construção, na divulgação. O conhecimento não é nada se você não souber transmiti-lo. Quando o artista, quando o cantor sobe no palco, ele é o centro das atenções. Ele está lá para abrir a mente das pessoas através de um poema musicado. Não é isso, Fonseca? Você se sente a pessoa que você vê sorrisos, você vê alegria, você vê paixões. Então você vê, às vezes, através de uma música que você fez, você junta casais. O Marco Jorge, meu amigo da FM que faleceu, dizia: música não tem idade, sim qualidade. E é uma verdade, isso é a coisa mais normal do mundo. Agora preste bem atenção em uma coisa: o que você faz hoje reflete na sua vida para sempre. Hoje eu sou biólogo, sou jornalista, sou professor, trabalho com a questão de pimenta, trabalho com questão de reciclagem de óleo de fritura, com a minha amiga da Duque Sustentabilidade, amiga Catiúcia. Eu tenho várias atividades. E agora com esse novo projeto que a gente está formatando agora, que já está inclusive já praticamente saindo do forno, que a partir do dia 7 de março você vai saber como é que é. Porque no dia 7 de março, não sei se os senhores sabem, hoje é dia 7 de fevereiro, nós estamos fazendo 11 meses
do nosso projeto Professor Perigo. A live de número 196. Agradeço a todos os amigos que me deram entrevista, todos aqueles amigos que eu convidei que também não vieram, e também todas as pessoas que disseram que não ia dar certo, porque cada vez que vocês diziam que não ia dar certo, vocês me davam mais força para chegar onde eu cheguei. E eu quero que vocês todos participem do meu sucesso, que uma coisa não é minha. O Professor Perigo hoje, ele já não me pertence mais. Eu falei que a criatura engoliu o Criador, e hoje eu nem me atrevo a dizer que hoje a gente cobre política, academia de letras, cobre shows, cobre teatro, cobre um monte de coisa. Então o que era para ser uma coisa de professor virou uma coisa bem... Deixa eu ver quem está chegando aqui. Otília Laranjeira, aquele abraço. Olha só, essa é a live de número 196. Essa live tem como título E Agora 60. Eu vou fazer 60 no dia 20 de fevereiro, tá? Se quiserem mandar um presente, depois eu dou o número do meu Pix para vocês. Não, eu tô brincando, que é isso. Mas 60 anos bem vividos. Eu acho que poucas coisas na minha vida eu me arrependo. E... Até me arrependo, mas acho que farei de novo para chegar até aqui onde eu cheguei. E se eu cometi algum erro, algum desatino, algum desequilíbrio, já pedi desculpa para as pessoas. Eu acho que eu conheço 3 pessoas no mundo que não valem o ar que respiram. Mas também eles não terão o seu pagamento na hora do juízo final, né? Na hora que ele chegar lá e Papai do Céu puxar o notebook e passar em PowerPoint o que ele fez aqui na vida, ele vai ter muito mais coisa para justificar do que eu. E 2 coisas interessantes. Amai-vos ao teu próximo como eu vos amei. Honrai teu pai e tua mãe até o seu último dia de vida. Procure fazer a coisa certa. É igual a parábola do beija-flor. A floresta pegando fogo, os animais todos correndo, e o beija-flor ia lá na água, pegava um pouquinho de água e jogava no fogo. Numa dessas passadas, o leão disse: ei, seu beija-flor, o senhor está ficando doido, rapaz? Não está vendo que o senhor não vai conseguir apagar esse fogo? O beija-flor olhou para ele e falou: olha, eu posso não apagar o fogo, mas eu estou fazendo a minha parte. Então faça a sua parte. Você fazendo a sua parte para fazer um mundo melhor, com certeza a coisa vai estar bem mais... Tá? Eu vou parar com os negócios que eu estou quase chorando. O dia hoje, a hora agora e o momento é já. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, pode não haver amanhã. O oferecimento especial da Prefeitura Municipal de Rio Branco, através do prefeito Tião Bocalão, meu amigo Ailton Oliveira e Melissa Jares Oliveira. E aquele abraço meio especial para o meu amigo Iê Santos, meu irmão. Força, fé, estou com você, tá, meu irmão? Não, isso aí tem volta, tá bom? Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Olha, o Rio Acre está com 10, 11 metros que eu passei, dei uma olhadinha. Vamos amanhã falar com o pessoal da Defesa Civil, Estado Municipal, para ver o que está acontecendo, né? E algumas famílias já foram retiradas da área de desbarrancamento, porque o rio, nesse negócio de enche e volta, está desbarrancando, tá bom? Então, qualquer coisa, 999670055. Sugira pautas, fale aí o que você quer. De repente, você pode ser uma boa pauta para a gente. E aguardem o projeto O Acre, que o acreano não conhece e vai conhecer a partir de agora. De Assis Brasil, Amâncio Lima, sempre uma história de superação de um povo que lutou para ser brasileiro. Fui, a gente se vê por aí.